A paz do Senhor para todos. E eu quero desejar uma ótima tarde. Eu creio que esse vídeo ele vai alcançar o mundo. Então eu quero te dizer bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Eliege, sou pastor Eliege, do campo de Parque São Rafael, no Ministério Parque São Rafael. O meu pastor presidente é o pastor Moacir Antônio Balotin, aqui do Parque São Rafael também. Quero que você compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, para que todas as pessoas que estão perto de você ou distante, ela possa alcançar a verdade do Evangelho. Porque o desejo nosso é evangelizar o mundo. Nós não podemos estar em todos os países, mas a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é uma espada. E ela é uma espada que penetra até a divisão da alma, do espírito. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Então nós vamos aqui fazer o início da palavra do Senhor, que ela se encontra no livro do Gênesis. Muitas pessoas muitas das vezes ficam confusas e muitos não sabem nem como que ele foi criado. E nessa tarde eu estarei passando para todos que como foi que Deus criou o céu e criou a terra também. Aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, se você tem uma Bíblia, você abre ela aí no livro de Gênesis, no capítulo 1, para você estar acompanhando juntamente comigo aqui a leitura da palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Muitos que não acreditam que isso foi feito por Deus, nós temos aqui um livro que é mais vendido em todo o mundo. Um livro que não deixa que ninguém seja confundido e que nos mostra o princípio de tudo, o meio e o fim. Então aqui está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas que Deus é esse? É um Deus invisível aos nossos olhos, grande, imenso, que cabe dentro do nosso coração. Porque um dia nós ouvimos que Ele criou o céu e Ele criou a terra. A terra, ela não tinha forma e ela era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Por quê? Porque Deus ainda não tinha construído nada, colocado nada sobre a face da terra. E nós vemos aqui que o Espírito de Deus se movia. Ele se movimentava sobre a face da onde? Das águas, porque ali já havia água. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos que o Senhor fez isso, né? No primeiro dia. E aqui ainda diz assim, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Então nós vemos que durante o dia, quem é que reina e que domina? É o sol. E mesmo no dia que não tem sol, Deus continua cumprindo a sua palavra, porque a gente continua no claro, mesmo sem a luz do sol. Nós sabemos que o sol, ele está posto em um determinado lugar e ele clareia a terra. Não tem como ele não clarear. O que tampa o sol? As nuvens. Mas mesmo assim, a gente vê a luz do dia. E também à noite, o Senhor chamou de quê? De trevas. Mas Deus também colocou algo para poder clarear essas trevas. O que foi que Deus colocou? A lua. A lua para quê? Para ela clarear as trevas. Porque a noite é as trevas que é a escuridão. E em muitos lugares, como a gente vive em cidades onde a luz da noite não é muito vista pela lua,
Porque a luz que clareia em volta de nós deixa com que a gente não veja a claridade da lua à noite. Mas se a gente for ver dentro das escrituras, muitas batalhas e guerras, o que clareava era a lua, né? Então, nós olhando aqui, né, e Deus falou que a luz, né, do dia era o sol, né, para clarear, e à noite também a lua. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O que quer dizer essa palavra? Deus fez a separação, sim, da água doce e da água salgada. Nós sabemos que tem as espécies que vivem no mar, na água salgada, e nós sabemos também que existe também os peixes da água doce. Por que Deus fez essa separação da água salgada e da água doce? Deus fez essa separação porque ele sabia que ele ia criar ainda o homem, e o homem ia necessitar dessa água, como também os animais, eles iam também beber dessa água. E Deus fez também expansão e separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Deus fez as águas, né? Logicamente, as águas se moviam, né? As águas se moviam sobre o Espírito, se movia sobre a face das águas, e o Senhor criou o quê? Os grandes abismos, as cachoeiras. Nós vemos, né, cachoeiras uma mais linda do que a outra. Quem foi que proporcionou tudo isso? O nosso Deus, esse Deus que é tão maravilhoso, que é tão fiel e que Ele quer tanto que você creia que Ele é o único Deus na face desta terra. Não existe outro além dele. E Ele chamou essa expansão céu, e foi à tarde, amanhã, o segundo dia. Nós vemos que o céu, nós vemos, é imenso o céu. Você pode viajar para onde for, você vê o céu. Por isso que diz expansão. É uma coisa infinita, é uma coisa imensa. E chamou Deus a porção seca terra. Então nós vemos que o Senhor, ele colocou o céu, né? E também a terra. Ele chamou a parte seca terra. Por que ele já tinha chamado a parte seca terra? Porque ele já tinha feito a separação das águas e da terra. Então tinha que ter um lugar seco. Para quem? Porque não tinha só os animais que nadavam, e sim tinha os animais que ele já ia fazer, que andava sobre a terra seca. Então Deus, ele fez essa separação, né, entre a terra seca e o céu. E nós vemos aqui também: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva de semente, ervas frutíferas, que dá fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Por que Deus criou as sementes? Porque com certeza o projeto de Deus era criar o homem. E quem ia se alimentar com esses frutos? O homem, né? Também os animais, né? Porque Deus fez as gramas verdejantes também. E todas as sementes, todas as ervas, ela produzia a sua semente para continuar a frutificação. E começou a frutificação dessas sementes, porque foi ordenança de Deus para que essas árvores fossem frutíferas. E aqui também nós vemos que a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde da manhã, o terceiro dia, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Nós sabemos, a própria Bíblia nos diz que nós sabemos, né, a época das estações do ano, né? Antes disso aqui não havia estação, porque a estação que Deus colocou ainda é um pouquinho mais à frente, né, dessa palavra, não é aqui, mas nós vemos que Deus determinou tanto o dia e a noite para que se passasse o quê? Os dias e também os anos. E nós vemos aqui
e que sejam para luminares a expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Tudo que Deus fez, tudo que ele fez foi perfeito. Nada saiu falhado e nada saiu por acaso. Tudo que Deus fez e faz é para benefício do homem. E nós vemos aqui, e sejam para iluminares a expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. O sol, ele ilumina a terra, e a lua ilumina também, mas o sol de dia e a lua à noite. Olha que Deus maravilhoso, como Deus é bom, como Deus é fiel. E aqui fez Deus, né? E fez Deus os dois grandes luminares para governar o dia e para iluminar o menor para governar a noite. E fez as estrelas. Segundo as escrituras sagradas, Deus conhece todas as estrelas. E essas estrelas ele conhece todas pelo nome. Deus nomeou todos os nomes das estrelas. Então o Senhor conhece todas as estrelas. E nós vemos aqui, e Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. As estrelas também iluminam. Nos lugares aonde não há luz, aonde o povo ainda vive, acende as escolampião, com vela, né? Nós vemos que se eles saírem lá fora, eles conseguem ver até mesmo eles andando e a sombra deles atrás deles. Por quê? Porque Deus ordenou que tanto a lua como as estrelas iluminassem a noite. E Deus o pôs a expansão dos céus para iluminar a terra. Então, tudo que Deus ordenou, assim foi feito. E para governar o dia e a noite, era para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele faz é perfeito. E tudo que Ele fez é maravilhoso aos nossos olhos. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundante, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Vocês imaginam só que lindo você vê aquele bando de pássaros ali voando, alegres, felizes, porque eles tinham acabado de ser ali feito pelo poder da palavra do Senhor. E Deus criou as grandes baleias, todos os répteis de alma vivente. Nós sabemos que os animais, eles só têm alma vivente. No caso, a gente vê, morreu, acabou, né? Mas o ser humano é diferente. Mais na frente eu vou explicar o que o ser humano, ele possui. E Deus produziu conforme as suas espécies, toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente. Nós vemos aqui, alma vivente conforme a sua espécie, né? Como diz, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Então vocês veem que tudo que está na face desta terra, seja desde a formiga até as grandes feras, foi o nosso Deus que fez. E aqui diz: e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o seu réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine entre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. Lá no princípio, quando eu falei, se a gente for ligar todos os pontos aqui, nós vamos ver que tudo que Deus fez foi para benefício do homem. Existem pessoas que ficam confusas e não sabem nem de onde veio. Você veio sim, nós viemos sim, da mão de Deus.
foi ele que construiu o primeiro homem e a primeira mulher. Foi o nosso Deus. E aqui mais para baixo disse assim: e criou Deus o homem à sua imagem, Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui Deus está falando que ele criou Adão e a mulher também. Só que a criação da mulher foi depois. Adão veio primeiro e Deus deu todo o domínio para Adão ali, naquele lugar aonde ele foi criado, né? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a terra, que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, ser vivos para mantimento. Por quê? Deus fez o homem para quê? Para que ele se alimentasse também, né? Os animais têm as suas maneiras de se alimentar e o ser humano também. Deus é tão bom e tão maravilhoso que ele preparou tudo na terra para que o homem experimentasse, para que o homem vivesse, se alimentasse. E ele fez com que o homem, né, se alegrasse nesse momento da sua criação. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há uma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Deus criou o homem no sexto dia. Nós vemos aqui que depois que ele criou o homem, depois que ele colocou todas as árvores, todos os tipos de animais, ele, no sexto dia, ele fez o homem. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então Deus, ele acabou ali no sexto dia, ele terminou de toda a parte da sua criação que ele tinha feito. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Se você for levar pelo dia o dia sétimo é um dia perfeito de Deus. Mas Deus cansou de tudo que ele fez? Não, Deus não cansa. Aqui Deus deixou para nós entendermos que o homem, nós que somos homens, precisamos de um descanso. Precisamos trabalhar, fazer tudo o que ele ordenou. Mas nós não podemos esquecer que nós temos também que ter um momento de repouso. Nosso corpo, ele tem um limite, e esse limite é um descanso que até o nosso Deus deixou de exemplo para nós. Aqui a formação do Éden. O que era o Éden? O Éden foi o local, né, aonde o Senhor colocou ali o homem. Para que ele colocou o homem ali? Para o homem ser feliz. Para o homem viver feliz, comer, beber, se alegrar e viver uma vida sem problemas, sem doença, sem dificuldade, sem tristeza. Foi ali que Deus fez esse jardim, que é o jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Como Deus separou a terra e o céu, havia ali um jardim. O Senhor foi que formou esse jardim, né? E nós vemos aqui que toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar
a terra. Então nós vemos assim, não tinha ninguém para que trabalhasse nesta terra. E nós sabemos que nessa época aqui, desse jardim, nós sabemos que não havia chuva. Por que não havia chuva? Havia o que? Um vapor que subia sobre a face da terra. Não havia chuva. E esse vapor, ele regava a terra. Então, por isso que não havia chuva. Nós vamos ver que a chuva ela vai vir bem depois, mas não é agora. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então nós vemos que o Senhor, o homem foi feito, se a gente for ver bem mesmo, um boneco. E esse boneco ele foi feito do quê? Da terra. E Deus formou os órgãos por dentro, a parte de fora, Deus formou tudo. E depois de formado, o que Deus fez? Ele assoprou, colocando dentro deste homem, já tinha o corpo, mas faltava ainda algo para que ele se movimentasse, para que ele se movesse. E o que Deus fez? Deus assoprou sobre as narinas do homem e colocando ele o fôlego de vida, a alma e o espírito de vida. São duas coisas que não se separam do homem, a alma e o espírito. É como uma espada e a sua bainha. É ali, dá certinho. Se você colocar a espada dentro da bainha certinha, ela vai encaixar e vai dar tudo certo. E Deus soprou nas narinas. Nós que somos seres humanos, não sei quantas pessoas vão assistir e ver esse vídeo, mas nós que somos seres humanos, fomos feitos de barro, terra. Não somos melhores do que os outros. Fomos feitos da mesma matéria que o Senhor nos produziu. E ele fez o Adão. E nós vemos aqui que ele recebeu esse sopro. E logo ele se movimentou. Porque até ali era um boneco. Era como se fosse um boneco. Mas o Senhor falou, não, vou eu dar vida para este ser que eu construí. E ele fez o quê? O homem. E ali ele soprou e ele fez alma e o espírito dele entrar e o fôlego de vida. Porque quando é retirado o fôlego da nossa vida, o corpo desce para onde? Para a terra, para o pó. Por que tem que descer para o pó? Porque foi do pó que nós viemos. Então é para o pó que nós retornaremos. E aqui ainda diz assim, e o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. Por que Deus já começou a fazer com que aquelas árvores frutificassem? Porque ele já tinha acabado de criar o homem. E o homem precisava se alimentar. Porque ele era um ser necessitado de água e de alimento. E aqui, e o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. Diz, e a dar a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo tendo todas as espécies de frutos que o homem necessitava de se alimentar, nós vemos aqui que Deus também tinha duas árvores lá. Duas. Aqui está dizendo que tinha, no meio do jardim do Éden, do lado oriental, pôs ali o homem que tinha formado e fez brotar, e tinha dois tipos de árvore, Nós vemos aqui a árvore da vida e a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deixou aquelas duas árvores ali, esperando que a ordenança que ele tinha feito para Adão, que ele obedecesse, Então nós vemos aqui que foi se passando o tempo e Adão, até enquanto o Senhor tinha falado para Adão, Adão estava obedecendo, Adão estava obedecendo a palavra de Deus e foi se passando o tempo.
E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tomava em 4 braços esse mar, né? Esse rio que ele se formou. O nome do primeiro era Pison, que era o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há, né, o milênio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuge. E o nome do terceiro é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. E aqui ainda diz assim: e tornou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus colocou o homem ali em uma grande segurança, porque mesmo que os animais estivessem ali naquele jardim, eles jamais iam atacar Adão. Por quê? Porque eles eram os animais mansos. O homem estava na vontade de Deus, no lugar onde Deus colocou, aonde Deus colocou também os animais mansos, mesmo que era o leão, a onça, o tigre, eles eram mansos, eles não eram os animais agressivos. E nós sabemos que antes do pecado do homem, os animais se alimentavam do quê? Eu creio de hortaliças, né? Coisas assim, bem frágeis, eles não eram carnívoros ainda. E nós vemos assim, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no meio do jardim para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha só, eu imagino a imensidão de árvores com os frutos para que Adão, né? Para que Adão se alimentasse. Adão é o primeiro homem que Deus colocou o nome dele de Adão, que Deus o fez. E ali Deus ordenou para ele: olha, todas as árvores você pode se alimentar, mas da ciência do bem e do mal, você não pode tocar nela, porque no dia que você tocar, você morrerá. Então Adão, ele ficou, eu creio, muito atento, né? Porque até no momento ele não pecou sozinho, e mais para frente a gente vai ver por que o homem caiu e como Deus resgatou o homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que você comer dela, morrerás, certamente. Então aqui nós vemos que o Senhor deu um alerta para Adão. Ele tinha tudo para ele comer, tinha paz, tinha alegria, ele vivia com os animais, mesmo que eram ferozes, mas os animais mansos, ele vivia ali. E Deus viu que Adão já estava ficando um pouco abatido e triste, porque todos os animais tinham a sua parceira, tinha o seu par, mas Adão, ele não tinha ainda. E Deus viu que Adão, ele precisava de uma companheira. E segundo as escrituras sagradas, está dizendo assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora para ele. Então o Senhor viu que Adão estava sozinho, eu creio que por tudo que tinha lá do bom e do melhor, mas ele via cada um com seu casalzinho, cada um, os casais formados, e ele não. Então Deus fez, aqui diz assim: havendo pois o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe Adão para este ver como se chamaria, e tudo que Adão chamou de toda alma vivente, isto foi o seu nome. Uma coisa muito interessante, né? Por que cavalo? Por que leão? Por que onça? Né? Porque tigre, esses nomes foram todos colocados por Adão. Foi Adão que colocou esses nomes nos animais. Então, hoje a gente vê alguns nomes esquisitos, mas não, foi Adão. Deus deu, né, essa oportunidade para ele colocar em toda a alma vivente, que é os animais, né, que é os animais,
ele colocou um nome. Pode até ser estranho para nós, mas Deus deu essa liberdade para Adão. Deus deu essa liberdade. E aqui diz assim: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. Adão precisava, né, de uma companheira, então o Senhor falou: agora eu vou preparar essa companheira para Adão. E aí Deus fez descer sobre ele um sono pesado, pesado. E nós vemos aqui que esse sono pesado de Adão fez com que ele adormecesse profundamente. E depois desse sono profundo que ele teve, Deus tirou dele uma costela, né? Uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Então, dessa costela, o Senhor formou a mulher. Né? Nós vemos aqui que ele formou a mulher, e depois, isso não foi demorado não, foi rapidinho. Foi como Adão tivesse tomado uma anestesia geral. Deus fez ele dormir o tempo necessário para que ele tirasse a costela dele, fizesse lá, colocasse tudo no lugar, sem precisar de costurar nem nada, porque o nosso Deus ele é poderoso. Ele colocou as mãos dele, fechou tudo direitinho, e quando Adão acordou, que acordou desse sono profundo, quem estava do lado dele? A Eva. A Eva estava do lado dele. Eu imagino um casal muito lindo, os dois. Tanto Adão como Eva. Eu creio neles num casal perfeito que o Senhor fez na face desta terra. Então, e disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamado mulher, porque do homem foi tomada. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, mas não se envergonharam. Olha como que Deus fez tudo perfeito, que a gente pode contemplar e ver. Não houve em Adão, não houve em Eva vergonha nenhuma. Por quê? Porque nessa época aqui das Escrituras, eles eram santos, perfeitos. Eles estavam no lugar onde Deus tinha colocado, no melhor lugar possível. E agora vem a parte mais crítica, bem crítica do princípio da Bíblia. Vocês acham que Adão não tinha sido tentado nem um pouco para poder desobedecer a Deus? E mesmo assim, Adão, ele foi muito forte. Porque antes de nascer a Eva, ele não desobedeceu a Deus. Ele estava lá, a única tristeza dele é que ele estava sozinho. Mas como Deus colocou a Eva no caminho dele como a companheira, eu creio que ele não imaginava que tudo isso ia acontecer, né? Adão não imaginava, eu acredito que não. Porque até no momento ele tinha obedecido. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse: mulher, é assim que Deus disse: não comereis do fruto de toda árvore do jardim? Essa foi uma ordenança que Deus deu para Adão. Você coma de todas as árvores, mas da ciência do bem e do mal não é para você comer. Então Deus já tinha avisado Adão. Só que eu creio que os dois não andavam só juntos. Um andava para um lado, outro para o outro. E eu creio que aí eles se desencontraram. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Para vocês verem que os animais eram amigos deles. Porque quem é que vai falar com a serpente? Vai correr dela. Mas como eles não tinham nenhuma maldade e não tinha nada que viesse a atacar o homem, porque eles eram todos amigos, a serpente conversou com a mulher.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Olha só, quem sabia dessa frase? Adão. Mas a serpente também tinha ouvido Deus falar com Adão. E nós vemos que ela chega e fala assim, né? Da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Por quê? Porque a sentença da desobediência gera consequência. Se não tivesse havido desobediência, hoje a gente não viveria num mundo de guerra, de conflitos, de desconcerto do povo. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Por quê? Conflitos, guerras, nação contra nação, reino contra reino, e um monte de coisas erradas que a gente vê, né? Ao nosso caminhar, ao nosso proceder, no nosso dia a dia. Aí ela falou para ela, mas aí ela revelou algo que interessou a Eva. Ela disse assim, nem nele tocareis, para que não morrais. Quem é que quer morrer? Ninguém, né? Mas ela acho que ela nem entendia o que era morrer, jamais. Porque se ela tivesse entendido, talvez ela não teria feito esse tão grave erro. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Olha a mentira. E ela tinha ouvido Deus falar para Adão, se você comer do fruto da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Por que hoje o homem morre? Por causa da desobediência. A desobediência de quem? Do homem que Deus fez para que a gente fosse gerado também. Então nós somos gerados por Adão, de Adão. Então é por isso que nós sabemos que uma hora nós vamos embora daqui. Não sabemos o dia nem a hora, mas a certeza é que um dia nós, vamos partir desse mundo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Por quê? Porque ela estava mentindo. Ela já estava lutando para que a Eva desobedecesse a Deus. Aí porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Interessou para Eva. Por que interessou para Eva? Interessou porque ser como Deus, ter o entendimento de Deus, saber tudo como Deus, aquilo já interessou ela, para ela ir seguindo até no ponto que ela chegou. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Se Adão tivesse visto a hora que a Eva comeu, não aconteceu nada com a Eva. A serpente achou que ali ela já estava derrotando e destruindo tudo e todos. Mas a hora que a Eva comeu, não aconteceu nada. Mas a hora que o Adão colocou na boca, porque ela fez de tudo para convencer o seu esposo que aquele fruto era gostoso, que aquele fruto era bom. E eu creio em uma coisa, que o Adão, ele já tinha até esquecido que fruto que era, que jeito que era, que cor que era, né? E ele pegou e comeu. Na hora que o Adão comeu, então foram abertos seus olhos. E no momento que os olhos de Adão foram abertos, eles viram que eles estavam nus. Mas Deus não fez ele com roupa. Mas a santidade, a simplicidade, eles não se viam nus nem com vergonha. Mas aí depois que ele comeu o fruto com ela, foi aberto os seus olhos e eles puderam ver, né? Que eles estavam nus, e eles começaram a ter vergonha um do outro, porque eles estavam vendo o quê? Algo que ainda eles não tinham enxergado, porque eles eram santos, e naquele momento eles desobedeceram a Deus. Por que que Deus chamou Adão e não a Eva? Adão, né? E eles estavam se escondendo. Por que isso? Porque o Adão era o cabeça,
como o homem é o cabeça do lar. Então Deus cobrou de Adão a desobediência, porque se ele tivesse lembrado da cor do fruto e de que árvore que era, ele não teria comido. Depois disso, a natureza se revoltou e os animais que eram tão amigos de Adão passaram a ser inimigo por causa do pecado do homem. E Deus perguntou para ele o que foi que aconteceu. Deus já sabia, mas ele queria saber da boca de Adão o que foi que aconteceu. E aí Adão disse: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão não assumiu o erro dele, porque se ele lembrasse, ele não teria caído. Aí perguntou para a mulher não, foi a serpente culpou quem? O inimigo das nossas almas. Então ninguém quis ser culpado do que aconteceu, mas o pecado entrou no mundo. E Deus, o que Deus fez? Ele matou, né? Nós sabemos que ele matou um cordeiro, fez a roupa e vestiu Adão e vestiu Eva, porque Deus não queria jamais que eles vivessem nus, né? Porque eles não estavam nus, mas depois do pecado, a nudez dominou eles. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela virada do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim, que eu creio que eram muitas árvores. E eles se esconderam. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus viu ele, mas Deus queria que ele falasse. E Adão, ele não assumiu que ele errou. Ele foi culpando a mulher a serpente o inimigo das nossas almas. Então nós vemos assim: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela que me deu e eu comi. Precisava ele ter comido? Vocês veem que se fosse ordenado para a mulher e o homem tivesse trazido a fruta, com certeza a mulher falava: não, essa fruta a gente não vai poder comer. Mas como muitas das vezes os homens, né, a gente vê assim, o homem, no geral, às vezes não marcou direito a cor ou esqueceu, porque eu creio que ele se mantinha bem distante dessa árvore para ele não desobedecer a Deus. Mas depois que o pecado entrou no mundo, como Deus providenciou as suas vestes, como diz as escrituras sagradas aqui, e Deus ainda disse, então Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás em toda fera, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás, e todos os dias da sua vida. Com certeza, a serpente ela não se arrastava, ela andava em pé. Eu creio que ela era em pé. Aí o Senhor deu a sentença para ela de se arrastar até o pó e ia ser uma das feras terríveis nas matas, né? Igual a gente vê, quem é que não tem medo de uma cobra, né? Só as pessoas são treinadas para isso mesmo. E nós vemos que essa serpente, a sentença dela foi se arrastar do homem, foi ser expulso. E além de tudo, Deus colocou uma inimizade entre a mulher e entre a serpente. Deus colocou essa inimizade, né? E nós vemos aqui que, infelizmente, através disso, o homem caiu. E Deus ainda deu a sentença para o homem: do suor do teu rosto comerás. Você vai trabalhar agora, você vai lavrar a terra, você vai cuidar da terra. E maldita é a terra por causa de você. E ainda diz assim, ó. E ainda diz: e a tua mulher, pelo que ela fez, a dor dela do parto não vai ser fácil. Eu vou multiplicar a sua dor. E com dor darás à luz. E ela será dominada por você, Adão. Porque no momento ela dominou Adão. Mas o Senhor falou: não, o negócio vai ser trocado. Você vai dominar ela agora, né?
E não foi fácil para Adão, não foi fácil para Eva, e não é fácil até hoje. Que nós sabemos que é no suor do nosso rosto que a gente come o nosso pão. E não foi fácil para Adão, né? E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Todos nós descendemos de Adão. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Vocês já imaginaram? Eles comeram a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês já calcularam e já imaginaram se eles tivessem comido da árvore da vida? O nosso sofrimento ia ser eternamente. Porque como já conheceu o bem e o mal, já não é fácil. Imagina viver eternamente no pecado, na injustiça, na guerra e na tormenta. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o Senhor já os expulsou de lá. Colocou querubins com a espada flamejante na porta ali. E eles foram expulsos do lugar de paz, de gozo, de alegria. Um lugar onde eles tinham que ser, tinha tudo para eles serem felizes. Mas o homem escolheu o sofrimento. E para esse sofrimento, nós vemos aqui, eles tiveram filhos. E a Eva, ela até achou, né? Ela já até achou que ia ser o primeiro filho dela, o Salvador, o remidor deles, perdoando eles e mudando a situação do mundo o qual a gente vive. E nós vemos aqui que não foi ele o remidor, mas Deus também ele fez uma promessa, que ele esmagaria a cabeça da serpente, né? E o Senhor disse que ele feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que este, a qual o Senhor nomeou para que viesse a fazer a mudança da vida do homem, porque no momento, como o homem não tinha ainda pecado, a gente não ia morrer, nós não morreríamos, porque nós não tínhamos caído ainda. Mas Deus, desde o princípio, ele já tinha imolado, já tinha sacrificado o cordeiro, por causa que ele já sabia que o homem ele ia cair. Mas nós temos um que foi chamado, né? Que ele se ofereceu através lá do céu. Que ele se ofereceu para quê? Ele se ofereceu para resgatar o mais vil pecador. E no próximo vídeo nós vamos falar mais ainda um pouquinho até a gente chegar no verdadeiro Salvador, no verdadeiro remidor, que vai mudar toda a história do homem que caiu e do homem que Deus tem poder de levantar ele novamente e dar para ele uma vida eterna de paz, de gozo e de alegria. Que Deus abençoe vocês que estão ouvindo esta palavra. Não vai ficar somente nesse vídeo, pois eu vou trazer vários vídeos que eu tenho certeza, não vai ser eu, mas o Espírito de Deus vai te convencer e você vai reconhecer o verdadeiro Salvador, que tem poder de te salvar e te dar uma vida eterna. Que Deus abençoe a todos.
E eu agradeço por essa oportunidade.